Entrevista do dia. Bom, eu recebo hoje Carolina Maciel, diretora executiva do Instituto Mondó. É isso? Isso. Bom dia, querida. Bom Seja dia. bem-vinda. Bom dia, querida. Tudo bem? Bom, com a trajetória marcada pelo compromisso com o desenvolvimento de territórios vulneráveis, o Instituto Mondó tem se consolidado como uma referência nacional em soluções sociais e colaborativas, especialmente na região do arquipélago do Marajó. Desde sua criação em 2020, o Instituto já beneficiou, direta e indiretamente, mais de 82 mil pessoas, por meio de ações integradas nas áreas de educação, saúde, geração de renda, moradia, energia, acesso à água. Para falar mais, aí eu estou aqui com a querida Carolina Maciel, que vem falar para a gente a importância. E já pensou se nós tivéssemos aí mais uns 3, 4 mondós, cada um fazendo, eu sempre digo, cada um fazendo um pouquinho. É que outro dia aterraram um formigueiro com concreto e viram o tamanho que ficou o formigueiro. Pessoal, mas porque a formiga ela trabalha, né, se ajudando. Querida, qual a importância do projeto dentro da realidade da Ilha do Marajó hoje? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, mais uma vez, obrigada pelo espaço. Bom, a gente trabalha, de fato, com a colaboração, com o movimento coletivo, né, a transformação de um território em rede, em ecossistema, coordenando e contribuindo para que as ações, né, de um território, eles, de fato, contribuam para a mudança de maneira positiva. A gente trabalha a partir da educação, a partir da escola. A gente acredita que a escola é local de transformação de um território. Então, a gente trabalha não só com a educação, porque a gente acredita que a educação é meio, a educação é fim, mas a gente também entende que para um território ele ser transformado, ele precisa ser, os desafios eles têm que ser encarados de maneira sistêmica, né? Então, não adianta só dar educação, mas a gente tem que entender que aquela família tem uma dificuldade de acesso à saúde, à renda, a questão da infraestrutura básica, muitas vezes, da política pública, muitas vezes ela não tem acesso, essa família não tem acesso. Então, o Instituto ele ataca a partir do ambiente escolar esses desafios de um território com vulnerabilidade. Então, a gente tem um trabalho aí bem significativo nos últimos anos no Marajó. Quantas pessoas ajudam a fazer ações no Instituto? Tem essa proporção, hein? Não, então, a gente tem uma equipe, né, que fica baseada aqui no Pará, a maioria no Marajó, em Breves especificamente, que é a nossa cidade, mas a gente também tem uma rede de voluntários, então isso acaba que multiplica aí. A gente tem alguns... A bela cidade de Breves. Isso, Breves é um desafio porque ela é grande, né? Então a gente tem... Para quem não conhece Breves, não sabe o tamanho e a dimensão da coisa que a gente está falando. É porque quando a gente fala do Marajó, as pessoas imaginam que é pequenininho, né? A gente está falando de um lugar com mais de 2.000 ilhas. A gente está falando do maior arquipélago do mundo, né? Isso. Então, obviamente, para a gente fazer esse trabalho num território amplo, né, vasto, então eu sempre falo, Breves em específico tem mais de 200 escolas. Então, e o nosso asfalto lá é o rio, né? Isso, os rios, esse é o lema, né? Nossa rua nossas avenidas. Esse rio é minha rua. Isso. Então, a gente tem um trabalho aí com algumas dezenas de pessoas, não só da equipe da Rede Mondó, né, do Instituto Mondó, mas também de voluntários que estão espalhados pelo Brasil, que também contribuem. Então, a gente tem voluntários de São Paulo, que ajudam com a telemedicina, tem uma equipe que trabalha em Brasília, então acaba que a gente já tem algumas dezenas de pessoas envolvidas na ação. E quem se interessar por esse projeto, como pode ter acesso às ações? Por exemplo, estamos escutando agora e pulou alguém e disse, está aí, me identifiquei, quero participar e colaborar. Como é que é? Bom, a gente tem, obviamente, nossas redes sociais, né? Tem um site, institutomondó.com.br, tem o nosso Instagram, se você colocar lá no Instagram, Rede Mondó. A gente abre também todo semestre um edital para vagas voluntárias, então você pode ir ao território, né, ir à cidade de Breves para fazer ação, mas você também da sua casa pode colaborar com as atividades do Instituto Mondó. Então é só entrar no nosso site ou então no Instagram que você vai ter acesso a essas possibilidades de atuação. O Instituto está de portas abertas.
Por favor, toda ajuda é bem-vinda. A gente acredita que, óbvio, os desafios eles são complexos e imensos, né? Obviamente, precisa de muitas mãos. Então, a gente sempre diz, é com muitas mãos que se faz, né, essa transformação social. Claro. Quantas pessoas... Não. Como ter acesso a mais informações? Você falou de internet. Isso. Falou, mas em Belém existe uma base ou só em Breves? A gente tem uma equipe que fica aqui em Belém, mas a nossa base mesmo, o escritório, está Na ilha lá. Isso. E se você, por exemplo, quais ações que estão previstas para 2025? O que é que o Instituto Mondó tem aí de projeção dentro do que eu tenho certeza que há todo um projeto. Isso. E dentro do que se visualiza que, se é possível, se pratica. Então, a gente tem diversas ações, como eu disse, dependendo da dimensão. Então, em educação, por exemplo, a gente faz anualmente uma gincana escolar chamada Jornada para Amanhã, onde existe a promoção do vínculo da comunidade com a escola. A gente sabe que depois da pandemia, por exemplo, essa relação com o ambiente escolar ficou um pouco confuso, né? Principalmente em regiões onde passaram meses, até anos, né? 1, 2 anos sem aula. Então, a gente tem a Jornada para Amanhã, a gente tem, na área de saúde, a telemedicina, ações de oftalmologia, ações de telemedicina. A gente tem aí uma meta para ter mais de 1.000 atendimentos ao decorrer do ano em diferentes especialidades, tanto na clínica médica, mais oftalmologia, ginecologia, urologia, cardiologia. Na parte de desenvolvimento econômico, a gente tem ações, né, de qualificação muito focada nas mulheres, nas mães das famílias e muito nos jovens também, para criar uma perspectiva profissional com formações, né, cabeleireiro, corte e costura, barbearia, unha, manicure, empreendedorismo. E na questão de infraestrutura, né, de moradia, água e energia, a gente tem um trabalho nas escolas, onde a gente trabalha a partir de ferramentas, né, a horta escolar, a compostagem, o filtro. Então, a gente tem várias ações sendo desenvolvidas de maneira articulada. Muito bom, querida. Algo mais a acrescentar? Eu tenho certeza que nessa sua vida aí de ajudar as pessoas com o Instituto, você já deve ter visto muita coisa. Tem muito testemunho para dar, né? Às vezes a pessoa até quer, mas não tem condições. Chega-se em localidades por aí que a gente vê cada coisa. Eu já tive a oportunidade de caminhar ali nessa região do Marajó, por isso que eu brinquei ali, Breves. Quem não conhece, Breves é um mundo, cara. Porque Breves fica centralizada ali. Eu até vou brincando, né? Curralinho, Breves, aí depois Melgaço. Bagre. Eu tive... É um mundo, Portel. Aquilo ali é um mundo que precisa... A COP está aí. Isso. Né? Aí, eu queria saber, o Instituto Mondel, dentro dessa COP, o que está esperando dessa COP? Bom, por ser a COP das florestas, né, a gente espera, primeiro, democratizar o acesso às informações que são discutidas na COP, para que isso faça sentido para o ribeirinho, que isso faça sentido para quem vive, né, na floresta. A gente sempre fala, para saber, né, o que está acontecendo. Isso, porque todo mundo fala em COP, mas assim, o que é a COP vai discutir, como a COP, de alguma maneira, muda a minha vida estando lá em breve, estando lá no Marajó. Então, esse é um ponto que a gente vem trabalhando, como democratizar a informação sobre o que é discutido na COP, porque, obviamente, a gente sempre fala, né, dependendo, né, da nível de vulnerabilidade, a árvore ela vale mais deitada do que em pé, porque é comida na mesa. Então, a gente tem que proporcionar condições para que faça sentido para ele a gente discutir que a árvore em pé ela é tão importante para nós, que impacta no clima, enfim. Então, a gente tenta construir essa lógica, né, para que isso faça sentido. Então, esse tem sido um dos pontos. A gente sempre fala na mão, né, comida no prato, lápis na mão e floresta em pé. Esse é o lema do Instituto Mondó. Então, a gente tem buscado democratizar o acesso à informação para que toda essa discussão, que, obviamente, aqui em Belém tem sido mais forte, chegue na comunidade ribeirinha. Então, a gente está animado, mas muito no trabalho, de fato, de construção coletiva para que isso faça sentido para a população tradicional. Conversamos com Carolina Maciel, diretora executiva do Instituto Mondó,
Muito obrigado, querida. Obrigada, querida.